Olá, professores. Eu sou o professor Lucas Salgado, sou PCNP de Educação Física da Diretoria de Ensino Região de Franca e vim conduzir hoje o ATPC do dia 22/5 para os especialistas de Educação Física, além dos oficineiros da Cultura do Movimento. Primeiro ponto aqui, quero falar sobre a devolutiva da semana passada, né? O primeiro ATPC que a gente teve. Teve pouco ainda feedback, pouco retorno, né? Eu ainda peço para que vocês tentem enviar exatamente as dúvidas, as dificuldades, justamente para a gente tentar sanar, né, essas dúvidas. Outra coisa, alguns professores citaram, lembrar sempre de dar devolutiva para os alunos, tá? Então, para os pais, né, quando vocês têm a interação, eu percebi que uma grande parte usa o WhatsApp para fazer a interação com o pai, então não esquecer de dar o feedback, né? Outra coisa que foi questionado até no grupo também é sobre como avaliar os alunos nesse momento. Ela não pode ser punitiva, isso veio até no documento orientador, mas de que forma que a gente avalia, sendo que esses alunos não estão interagindo, quais as notas que vamos dar para eles? Isso aí vai ter que ser um alinhamento junto com a direção da escola, tá? Para avaliar os alunos da melhor forma possível. Outra coisa foi a autonomia de cada unidade escolar para usar a ferramenta, né? Então, várias ferramentas são utilizadas, tá muito legal. E teve algumas observações do WhatsApp que os professores me passaram e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, Lucas, eu não disponibilizo porque é pessoal e eu não quero tal. Uma das possibilidades que os professores citaram é pegar um chip extra, colocar um chip extra e colocar esse número especificamente para função pedagógica. Acho que é um recurso legal. Outra coisa, eu passei essas atividades pelo WhatsApp, só que vamos colocar que a gente tem 10 salas, a média de 30 alunos, vai ser 300 arquivos e dependendo até mais vídeos, então a memória não aguenta. Então tentar utilizar o Drive, tá? E se vocês utilizarem o e-mail institucional, né, porque tem o @professor e tem o @prof, que é da Google. A memória do Drive é até maior, tá? Então é uma dica para vocês, ok? Mas é muito positivo também de utilizar ele como mediação das atividades, tá? Essa semana, o tema é Semana de Estudos Intensivos, o SEI, que vai acontecer no dia 25 a 29 de maio, que está acompanhando de acordo com o calendário escolar. Para que serve a Semana de Estudos Intensivos? A maioria ainda pensa que é a semana de recuperação. Não só de recuperação. A Semana de Estudos Intensivos ele serve para recuperar, ou seja, retomar alguma atividade que o aluno teve alguma dificuldade ou avançar, aprofundar algumas aprendizagens dos estudantes. A pergunta que todos os professores provavelmente realizaram: como que eu vou fazer um estudo intensivo, sendo que a maioria dos alunos não me devolveram, não retornaram? Eu vou fazer outra pergunta de acordo com essa. E quem realizou? E aqueles alunos que se importou com o nosso trabalho, devolveu, aquele que nos entregou a atividade e teve dificuldade, que a gente consegue observar às vezes no vídeo ou mesmo por escrito, né, eu acredito que é menos os anos iniciais, e aquele que conseguiu alcançar, ele não pode avançar um pouco mais naquelas atividades, então a gente tem que focar nesses alunos que também conseguiram retornar, a gente não pode simplesmente deixá-lo. Eu pensei na mesma linha da semana passada. Pegar a habilidade que a gente já comentou, que foi a do segundo ano, que fala sobre brincadeiras e jogos. O número da habilidade é a Educação Física 02, Ensino Fundamental 02. Explicar por meio de múltiplas linguagens, corporal, visual, oral e escrita, brincadeiras e jogos do contexto regional, valorizando sua importância nas culturas de origem. Então vamos lá, a gente tinha sugerido para fazer uma parceria com o professor da sala,
quando o professor da cultura do movimento, para passar uma atividade engajada, né? E a gente sugeriu amarelinha, ou pular corda, ou bugalho, para realizar um breve contexto histórico, bem simples, para eles assimilarem de onde surgiu, quando, né? Ou mesmo um vídeo, um áudio explicando. Para quem tem a internet, disponibilizar pequenos textos, descrever a brincadeira. Depois que eles retornaram, vamos pegar um exemplo da amarelinha. Quando a gente já retornou, a gente sabe ali avaliar se aquele aluno precisa de ele aprofundar um pouco mais ou se a gente precisa de retomar um pouco mais aquilo que ele está com dificuldade. Para a gente avançar, a gente pode utilizar mais brincadeiras do mesmo segmento, com a complexidade um pouquinho maior. Para a gente retomar, a gente pode repassar as atividades com mais facilidade, ou mesmo outras brincadeiras do mesmo segmento, porém mais simples. Então são duas sugestões aí. Vou dar outro exemplo, lembrando que eu estou utilizando sempre as habilidades essenciais, só que agora eu vou pegar do quinto ano. O quinto ano tem a habilidade EF05, EF04. Fala: experimentar e recriar individual e coletivamente na escola e fora dela brincadeiras e jogos do mundo. Então é bem amplo, é algo que a gente dá para explorar bastante. Vamos colocar um exemplo que está acontecendo muito agora, que é aquela brincadeira que coloca os numerais no chão, na folha de sulfite, escreve número 1, 2, 3 e 4, e aí você passa uma sequência de números para ele pisar, né, e voltar no quadradinho. Então você pode fazer com 4 quadrados na frente e um atrás, ele pisa naquele atrás como se fosse zerando a brincadeira. E aí você passa uma sequência, 1, 2, 3, ele tem que pisar no 1, 2, 3 e voltar no quadrado. E aí você vai aumentando a complexidade, né, de acordo com a facilidade do aluno, a aprendizagem dele, você pode aumentar. Essa é uma brincadeira que você pode explorar, né? Então, primeiro, a gente pode retomar fazendo uma sequência de numerais mais simples. Então, a gente pode começar com 3 mesmo. Ou, para aquele aluno que já conseguiu com mais facilidade, a gente pode fazer com uma sequência de números um pouco maior, né? Ou mesmo chamando outro colega ou a interação com os pais para realizar essa atividade juntos e os dois de frente um para o outro, tentando realizar essa atividade. Outro exemplo que eu peguei foi do terceiro ano. É a habilidade EF03, EF17, asterisco. Fala: experimentar e fruir jogos de tabuleiro, identificando características desses jogos. A gente pode fazer um tutorial de como criar um tabuleiro, exemplo de damas, uma explicação simples, e de acordo com a devolutiva desses alunos, se eles conseguiram produzir esse tabuleiro, se eles conseguiram jogar, aí a gente consegue fazer a retomada para aqueles alunos que não conseguiram alcançar os objetivos. Ou mesmo criar um jogo com a complexidade menor. Vamos dar o exemplo da professora Tarsila. Ela criou um tabuleiro e cada número tem uma atividade, um exercício para o aluno realizar. Então ele joga o dado, ele pode jogar sozinho, ele joga o dado e tem que fazer tal atividade. Então ele já está começando a experimentar algum jogo de tabuleiro, juntando com a parte prática, que é realizar alguns exercícios. Para avançar, nós podemos enviar um tutorial de jogos de tabuleiro mais complexo, um pouco mais complexo, ou mesmo adaptar algumas regras de damas para ficar um pouco mais complexo para o aluno também. Ok? Simplesmente,
Pessoal, se a gente observar, é aquilo que a gente realiza já em aula. Aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade, a gente adapta aquela atividade para que esse aluno consiga alcançar os objetivos. Quando a gente percebe que uma atividade está muito simples, a gente vai aumentando o grau de complexidade. Então, a semana de estudos intensivos é exatamente para isso. É o momento da gente retomar ou avançar de acordo com a aprendizagem do aluno. Espero ter contribuído e a gente também vai continuar nosso TPC interativo, que o seu PC vai disponibilizar. Você já vai estar lá na ATPC pelo Meet. Espero ter colaborado com vocês, contribuído. A troca de atividades está sendo bem bacana. Vocês estão enviando, colocando no grupo. Muitos professores estão utilizando. A gente precisa de compartilhar. Quem não está no grupo, conversa com algum professor que já está para a gente tentar inseri-lo. Ok? Até mais. Tchau.